No entanto, é necessário que você saia do padrão. Recuse o óbvio. Faça além do que é esperado. Comece a se questionar mais sobre tudo em que acredita. Saia da sua zona de conforto e comece a fazer muito mais do que é realmente necessário para levá-lo aonde você quer chegar. Esse é apenas um trecho do livro Seja Foda, de Caio Carneiro, aqui no Canto. Estamos começando mais um episódio de No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. Lembrando que você já pode se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. E durante todo o mês de maio nós vamos trazer aqui histórias inspiradoras de mães, de mulheres que têm algo para nos contar e principalmente para nos ensinar. E a Cassiana Carvalho está neste momento conosco aqui, vai nos contar a sua história do começo até hoje. Seja muito bem-vinda ao No Canto. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e dividir um pouquinho essa história. Pois é, a Cassiana é advogada, é mãe da Clara e do Gabriel. Como é que tem sido essa jornada até agora? Olha, não foi fácil, é uma longa jornada. A gente busca sempre, eu costumo dizer que a gente, quando é mãe, a gente dá um pouquinho da nossa alma aos nossos filhos. Com certeza. Né? Dá um pedacinho da nossa alma. Deus me deu a oportunidade de ser mãe em dois momentos muito distintos da vida. Uhum. Muito jovem, com a Clara, hoje ela tem 23 anos, é arquiteta, trabalha, já podemos dizer assim, saiu da fase adolescente, é uma mulher, né, a quem tenho muito orgulho, a minha grande parceira, foi minha grande parceira de muitas aventuras nesses anos, não é? Nós gostamos muito de viajar, de sair, de curtir mesmo, podemos fazer tudo isso durante esse período, e já nessa fase um pouco mais madura, o Gabriel, foi uma criança muito planejada, muito desejada, não é? Porque quando eu tive a Clara, eu estava no início de carreira, fazendo especialização, fazendo mestrado, não é? Correndo atrás mesmo para conseguir se firmar no mercado de trabalho, e a gente sabe que para a mulher é sempre um pouquinho mais sofrido, né? Sim. Porque a gente acaba tendo essa visão multifacetada, a gente tem casa para cuidar, a gente tem filho para cuidar, tem um escritório, então a gente precisa dar conta de muitas demandas. Parece que a mulher, quando nasce, já se carimba nela muitas responsabilidades. Muitas responsabilidades, e quando nasce um filho, eu costumo dizer também que Deus liga um botãozinho na gente. Eu imagino. Liga um botãozinho mãe, não é? E não estou falando só daquele que nasce gestado, né? Aquele que você tem por amor, aquela avó que cuida do neto, que cuidou do filho, cuida do neto. Então, assim, ele liga aquele botãozinho e a gente traz esse serzinho para o mundo, e a gente acaba muitas vezes esquecendo de algumas das nossas próprias necessidades para atender as deles. Com certeza. Não é? Então, até você conseguir esse equilíbrio, não é fácil. Eu levei muitos anos aprendendo a lidar com isso. Exatamente. Por isso que eu digo que o Gabriel já nasce numa outra perspectiva, não é? Uma perspectiva mais madura, com uma vida profissional mais estável. Para o Josi, ele é o primeiro filho, para a família do Josi é o primeiro neto, o primeiro sobrinho. Então, assim, ele tinha grandes expectativas. Tinha um olhar diferente. Exatamente. A Clara também teve, nessa fase da vida, um ano pequenininho, também foi muito bom ver, né, todo o carinho, todo o amor. A minha mãe, como, digamos, acredito que seja o último neto, porque a Clara com 23, o André, filho da minha irmã, agora fazendo 18, então já são praticamente adultos, e agora um bebezinho na casa, né? Isso foi muito, muito gostoso, a gente curtiu muito toda a gestação, né, todo o período do nascimento, então foi muito gostoso. E a gente, né, foi trabalhando toda essa questão para conseguir dar mais atenção, estar mais presente, né? Coisa que realmente assim, eu não consegui durante a Clara. Tive a ajuda da minha mãe, uma mulher muito forte, uma figura materna muito importante na minha vida, de quem eu tenho um exemplo incrível,
né, que sempre buscou o melhor para suas 2 filhas, e eu acho que, seguindo o exemplo dela, foi o que eu fiz pelos meus 2, né, tanto pela Clara quanto pelo Gabriel. Agora, antes da gente falar mais profundamente sobre a maternidade, existe aí o direito, né, na tua vida. Foi a primeira escolha? Foi a tua primeira opção? Não, por incrível que pareça. Quem disse que eu seria uma ótima advogada foi minha mãe. É mesmo? Sim. Mas então a tua mãe vai ser personagem aqui desse bate-papo, né? Sim, ela é uma pessoa incrível. E também a dona Alvina, né? É a minha bisavó, por lado de pai. Que o nome é Cassiana Alvina, não é? E por lado do pai, praticamente todas as minhas primas, tias, é Maria Alvina, Cláudia Alvina. Então todo mundo carrega. Muito forte, né? Sim, é uma pessoa incrível também, com uma história muito, muito bonita. Até na hora dela deixar esse mundo, foi todo diferenciado, porque ela tomou banho, ela fez a janta do vô Carlito, ela deitou no sofá, pegou a Bíblia, deitou e adormeceu para sempre. E foi para outro... Sabe? Então, a gente ia nas férias, sempre passava por... Eu era Tubarão ali, aquela região ali, Santa São Catarina. Joaquim, sempre passava e ver o vô Carlito, a avó Alvina. Vô Carlito? Vô Carlito, Que Ele nome veio legal com 8 também. anos da Suécia. Suécia? Da Suécia. Vieram E se estabeleceram em Santa Catarina. Meu pai é natural de São Joaquim. Então, sabe, a gente tinha toda essa questão familiar sempre muito presente. Né? Sempre muito presente na nossa vida. Eu imagino. Né? Primos, tios, né? Mas e aí, em certo momento, a tua mãe percebeu que você tinha uma veia para advocacia. Para correr atrás da justiça. Isso, mas eu queria ser dentista. É? Vamos falar sério, eu queria ser dentista. Cheguei a prestar vestibular na Federal de Santa Maria. Fiz média para direito, né? Mas não fiz para odonto. E daí a mãe disse, pensa melhor, né? Daí eu fui atrás, fui dar uma estudada na profissão, né? Eu disse, acho que sim. Mas é bem diferente, né? Sim. Odontologia para... A minha mãe disse que eu ia matar meus pacientes, né? Porque eu falo muito, eu sou muito agitada, né? A mãe disse assim, você não tem jeito pra isso. E aí ela disse, melhor dar uma acalmada e ir pro direito. Isso. E aí... Eu fui me apaixonando. A minha área de amor é o direito público, tá? Principalmente o direito administrativo. Eu assessoro o município de Charrua já há diversos anos. Já fiz numa primeira oportunidade lá nos anos 2000, agora retornei, tenho já 7 anos para a prefeitura. É aquela área do direito que você tem amor em trabalhar e você orientar a fazer o correto, sabe? E é muito importante, eu acho, a gente trabalhar o direito administrativo, e depois isso tudo veio a agregar no que eu precisei fazer pelo Gabriel. Pois é. Então especializei em direito público, mestrei em Santo Ângelo na área de direito público também, direcionada ao multiculturalismo, já muito influenciada pela própria vivência de Charrua, que treina uma área indígena grande, então a gente precisa muitas vezes conjugar as questões culturais com as políticas públicas. Com certeza. E então eu costumo dizer que o mestrado me tornou uma outra pessoa. Né? Não só o conhecimento jurídico, mas também eu acho que formou uma nova profissional. Quanto tempo de carreira já? 24 anos. Eu comecei muito cedo, com 22 anos saí da faculdade já aprovada na OAB. Olha! E peguei a carteirinha e vamos trabalhar, né? É bem difícil, às vezes, a gente encontrar advogados que, ou melhor, bacharéis em direito, né, que já saiam aprovados, ou praticamente aprovados na... A nossa turma naquele momento, nós nos formamos a nossa turma era em torno de 68, nós praticamente, me lembro de 2 ou 3 que não aprovaram. Que não conseguiram. Mas eram provas bastante difíceis, como ainda são. Né? Naquela prova específica foram 35% de aprovados apenas. Não é? 35%. Isso, mas a nossa turma da UPF naquele ano teve um alto nível de aprovação. Então, principalmente no último ano, vocês estavam realmente focados em passar na prova da OAB. Ou seja... Que era um grande desafio, né? Para quem não sabe, o advogado, quando sai da faculdade, para poder advogar, como a gente fala no jargão, né? Para poder advogar, precisa ter passado na prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso. Senão ele não consegue atuar. Ele vai ficar como bacharel, utilizando ali seus conhecimentos em outras áreas, até mesmo ou assessorando advogados. Concursos, alguma coisa assim, mas não advogar. Exato.
E vocês estavam focados? Focados nisso. Era o que eu me imaginava, conseguia me imaginar numa carreira como da magistratura, Ministério Público, enfim. Eu queria ter o contato com o povo, eu gosto. Sim. Eu gosto de conversar com o pessoal, eu gosto de ter o contato com o público, e eu acho que as demais carreiras te tiram um pouquinho esse contato. Né? E aí esqueceu completamente a odontologia? Nossa! Já acho que no primeiro semestre da faculdade. É. Mas encontrei muitos colegas que haviam tentado medicina, que haviam tentado a própria odontologia, que haviam pensado em outras carreiras e vieram para o direito. Eu acho que Deus encaminha, né? Sim, com certeza. Para suas reais habilidades. Né? Sem dúvida. E tanto uma profissão quanto outra, eu acho que a maioria, né, das profissões são assim, elas instigam a gente a ser cada vez melhor. Sim. E eu acho que no caso do direito, especificamente, ele te dá vários caminhos para você seguir se aprimorando. Sim, o direito tem esse leque de opções, né, que fazem com que você consiga se achar e trabalhar, porque você só faz bem feito aquilo que você faz com amor. Com certeza. Não existe nada diferente disso. Com né? certeza. O que você ama, você vai fazer bem feito, você vai se dedicar, você vai ter prazer em estudar, em se aprimorar. Né? O que você fizer de forma obrigada, de forma... você tá arrasta, ali, você não consegue traduzir num bom trabalho. Sem dúvida nenhuma. E como você era na adolescência, na infância? Olha, eu sempre fui uma criança muito agitada, né? Eu me quebrava todo ano. Né? Eu era sempre machucada? Sempre engessada, sempre eu gostava de pular muro, subir em árvore. A tua infância foi onde? Eu nasci em Passo Fundo, mas como meu pai ele era gerente de loja, de rede de lojas, nós transferíamos muito. Então eu morei em Bento Gonçalves, eu morei em Carazinho. Tapejara eu brinco que foi a única opção que você escolheu. Que fui eu que escolhi, que não me impuseram. Não é? É a cidade de origem da minha mãe. Né? Foi digamos assim, uma escolha estratégica, porque na época eram pouquíssimos advogados. Sim. Né? Mulheres, nós tínhamos a grande referência, que era a Maridela Gasperina, e não me recordo, ali formamos mais 2 ou 3 na mesma época, mas a grande referência era a Mari, né? E ainda é, né? Tenho um carinho muito grande por ela. Então, assim, eu disse assim, vai para Passo Fundo, fica em Passo Fundo, não é? Tem milhões de advogados. Pois é. Para você se destacar demora muito. Então Tapejara foi a minha opção de trabalho por conta realmente de ver a existência de uma demanda, principalmente a previdenciária, não é que só havia um profissional trabalhando com o previdenciário na época, e pensar que não haviam advogadas mulheres, não é? Então só existia uma atuante na época, e isso fez com que escolhesse Tapejara. Mas a Cassiana criança era bastante agitada, a Cassiana adolescente também. Eu joguei basquete, eu nadei, eu precisava do esporte, eu acho, para liberar toda essa energia. Né? Sempre amei o esporte, joguei basquete até o final do ensino médio. Né? É o esporte porque eu tenho um grande carinho, um grande amor. É mesmo? Sim, eu era uma ala mais ou menos, né? Costumo brincar. Ala mais ou menos. Dava pro gasto, né? Mas o esporte coletivo, ele te traz muita coisa mas boa, né? o ala, ele aparece mais. Ele dá uma armada ali, fora o armador ali, que é o grande personagem, o ala, ele dá uma acompanhada boa. Ele faz o elo, né? Exatamente. E tive um bom treinador ali em Carazinho também, o Negão, e ele trazia essa coisa do espírito de coletividade. Eu acho que isso também agregou muito na minha personalidade para a vida adulta, para minha profissão. Isso acabou te dando uma formação, digamos assim. Exato, eu acho que o esporte faz isso. Né? O esporte faz isso. O esporte é fundamental na vida da criança e do adolescente. Eu sempre tive esse apoio em casa também de praticar o esporte, então isso foi Vocês eram quantos irmãos? 2. 2 meninas. A minha irmã mais velha, né, a Carla Adriana, que hoje é falecida, e eu. Então, e aí vocês agitavam ali. A Carla não era muito do esporte, não, né? Ela era mais do estudo, da leitura. Ela mais intelectual. Mais dedicada. Eu acho que a Clara puxou um pouco mais a ela. Ela dizia que os filhos eram trocados, né? Porque o André é mais agitado como eu e a Clara é mais concentrada como ela. Mas ali, né? Mas eu disse, é sempre muito bom ver essas diferenças. Né? E quando a Clara resolveu seguir outro ramo que não era o teu? Isso é uma história interessante.
A Clara, com 2 anos de idade, quando nós viajávamos, e a gente passava muitas férias em Balneário Camboriú, nos fazia entrar em todas as imobiliárias que haviam maquetes. Ela queria ver maquete. Ela queria maquete de prédio. E hoje ela é projetista. Hoje você não pede para ela desenhar uma cozinha, um banheiro, que ela não vai fazer, ela vai te enrolar. Né? Pede para desenhar uma casa, um prédio, tá no chão dela, tanto que ela trabalha num escritório de projetos. Né? Então ela gosta muito da área de projetos. Então ela bem pequenininha... a gente já sabia que tinha perdido ela pro direito. O direito não iria levar. Levei ela a trabalhar nas férias comigo, né, para ver se pegava gosto, mas não. A Clara já veio com essa... Já veio uma arquiteta pronta. Olha, e ela tem muito bom gosto, é uma pessoa... Eu imagino. Que é muito dedicada a tudo que faz. Né? Então... E na tua profissão, você, como você mesmo disse, você foi mais pro direito público, direito previdenciário, foi vendo essas questões um pouco mais, digamos, burocráticas. Isso. Né? Eu gosto muito do direito empresarial também, que eu gosto de trabalhar, na verdade, de trazer o empresário a possibilidade de ele evitar o litígio. Eu acho que é a grande veia, não vou nem dizer o futuro do direito, que é o presente do direito, você evitar o litígio, você conseguir assessorar a pessoa para que ela não precise chegar até a justiça. Eu acho que esse é o novo vergão do direito. Tá? E eu tenho conseguido isso, a gente reduziu em torno de 70% algumas empresas que tinham um nível alto de litígios, principalmente na esfera trabalhista, a questão consumidora, a relação com o seu consumidor, a relação com o seu fornecedor. Então você faz um diagnóstico dentro da empresa, faz um diagnóstico, vê onde é que você consegue melhorar procedimentos, né? Orienta para que evite o litígio. Entendo. Né? A gente orienta, né? O empresário segue se quer. Claro. Segue se quer. Mas a gente tem visto bons resultados. A gente tem empresas aqui do Rio Grande do Sul, algumas já em Santa Catarina também nesse sentido. E digo para ti assim que nesses últimos 10 anos é o que tem, digamos assim, me incitado a estudar, a buscar. Eu continuo sendo direito administrativo sempre, né, porque é aquele amor desde a faculdade, claro. Mas também o direito empresarial, mas nessa veia, na veia de orientação e de prevenção ao litígio. A nossa região aqui, até nós estávamos lendo outro dia um estudo que mostra que Passo Fundo é a 6ª maior economia do Rio Grande do Sul. Isso acaba refletindo na região. Sim. Nós estamos aqui muito próximos de Passo Fundo e a região norte é considerada muito pujante, né, que tem muita força em vários ramos. E especificamente Tapejara é considerada a terra do empreendedorismo. Então o empreendedor ele já está com aquela gana de fazer algo, de querer, né, ajudar no crescimento. O DNA do empresário tapejarense é simplesmente incrível, sabe? Porque ele consegue imaginar o negócio, ele coloca em ação e dá certo, entendeu? Às vezes de uma forma bastante intuitiva, sem aquele conhecimento técnico, sem um estudo, mas a força de vontade do empresariado tapejarense é algo assim admirável. É verdade. E deve ser exportado isso para todos os lugares, porque ele consegue crescer, né, levar consigo os seus. Né? A gente vê uma busca e um cuidado e um respeito com os colaboradores, né? A gente vê essa vontade de crescer junto. E não é à toa que Tapejara tem das maiores empresas do Brasil. Sim. Né? E a gente percebe que isso está constantemente acontecendo. Sim. Constantemente alguma empresa ela se destaca em nível nacional. Sim. E isso é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, a economia, ou até mesmo a política no Brasil, acaba puxando sempre para baixo, né? No sentido da burocracia, no sentido da alta incidência de impostos, uma série de coisas que acaba puxando o empresário. Você acaba, às vezes, até servindo como uma espécie de psicóloga também dos empresários? Eu acho que psicóloga não, eu acho que a gente se torna bastante amigo dos empresários. Parceira, toma um cafezinho, né? Às vezes escuta, né? Porque podia ser diferente. Eu disse assim, bom, a gente não consegue mudar. Então vamos trabalhar com o que a gente tem para ver o que a gente consegue melhorar. Utilizar, né, as ferramentas que nós temos. Exatamente, né?
Então, a gente tenta também ajudar na parte, não é meu foco, nunca foi a parte tributária. Eu acho que se você se dedica ao tributário, você tem que se dedicar exclusivamente a ele, porque ele é bastante complexo, não é? Mas a gente dá um auxílio também na melhoria, não é? Na forma de gerir essa questão dos impostos dentro da empresa, né? É bem incipiente, bem pequena, Sim. que não é nossa área de foco, mas a gente tenta sempre auxiliar o empresário, mas realmente, sabe, o Brasil poderia olhar com melhores olhos, né, o empresariado que realmente gera emprego, gera renda, movimenta o Brasil. Né? E nós temos aqui, o que é bom na nossa região, é que nós temos todos os setores muito bem definidos. Com certeza. Nós temos a agricultura muito bem definida e muito bem estruturada, nós temos a indústria muito bem estruturada, com grandes empresas, como você disse, nós temos a parte de serviços muito bem estruturada também. Podemos ver hoje que Tapejara vem se tornando aqui referência, uma micro-referência para a questão de saúde, né? Já vemos que aquela coisa de ir a Passo Fundo você já encontra muito aqui. Com certeza. Você não precisa se deslocar. Você tem uma parte de comércio também bastante estabelecida, assim, bastante forte, né? E isso tudo faz com que a economia se movimente como um todo. Então, não está legal a agricultura, mas o comércio, o serviço, ele vai dar aquela sustentabilidade, né? Com certeza. E isso tem sido muito importante para a nossa economia aqui na região, e por isso a gente vê Tapejara se destacar perante as demais cidades do porte. Com certeza. E acaba também Tapejara sendo um polo. Né? Acaba que os municípios ao redor também consigam ali se desenvolver e seguir nesses passos. Eu tenho absoluta certeza que essa região ela vai crescer em termos, digamos, percentuais até melhor do que outras até regiões do Rio Grande do Sul. Isso num futuro muito próximo. Agora, Cassiana, as pessoas te chamam de doutora, de Cassi? Olha, eu não gosto do nome doutora, sabe? Eu acho que é uma coisa, né? que eu acho que já é superado, sabe? Meio que coloca uma barreira, né? Eu acho que é superado. Eu acho que a gente está tão próximo do nosso cliente, a gente está tão próximo das pessoas, né? As pessoas mais próximas me chamam de Cassi, né? Os amigos mais próximos, no escritório, né? Preciso te chamar de doutora? Não precisa. Não precisa, me chama de Cassiano, tá ótimo. Sabe? Me chama de você, a gente aqui tá aqui para dividir o problema, eu tô aqui para tentar te ajudar. Eu acho que essa proximidade, eu acho que acabou essa coisa das barreiras, não é? Entre o profissional e o cliente. Eu acho que isso já não cabe mais no mundo moderno. Não cabe mais. Eu acho que a gente está mais próximo de tudo e de todos, e tem que manter essa proximidade, e eu gosto disso. Né? Sei de colegas que gostam, né, de manter essa postura do doutor, né? Mas eu nunca me importei com ela, vou ser bem sincera. Você não trabalha sozinha no escritório? Na verdade, eu sou sócia fundadora, hoje, Carvalho e Graminha, advogados associados. Né? Vem uma longa história. Eu tive a primeira pessoa com quem eu trabalhei foi a Cláudia Correia, né? Ela já advogava e ela me convidou para trabalhar junto, trabalhamos juntos durante alguns anos. Depois vocês foram caminhando com experiência. Exatamente. Trabalhei, depois ela passou para a delegacia, né? Trabalhou, se aposentou, enfim, como funcionária pública. Trabalhei um período sozinha, nisso veio a Janice, na época, outra pessoa que gostaria de fazer odonto. É mesmo? Ela é minha prima hoje, minha sócia, não é? E ela começou com 16 anos lá no escritório, passou por todas as fases, foi secretária, foi minha assessora, foi estagiária, também aprovada na OAB antes de se formar, e hoje minha sócia. Mas que legal isso. Tive a doutora Pamela, não é? Que hoje não está mais na sociedade, também uma grande amiga, que também nos ajudou muito, né? Durante, então, a Pamela também passou por ali, e a Tayane, que também começou com 17 anos, a Tayane Piffer. Muito jovens, né? Sim, começam muito jovens ali comigo e vão ficando. Que legal. Acaba também o teu escritório funcionando como uma espécie de escola. A gente exige bastante. Bastante. Porque é bastante corrido, nós temos um número muito grande de demandas. Imagino. Então, a Tayane também começou muito cedo, também passou por todas as etapas, ficou como advogada associada, saiu agora 2-3 anos, foi tentar algumas coisas diferentes, e retornou agora, esse mês,
retornou como advogada associada, daí não é sócia, mas associada Aham. do escritório. Temos a Érica se formando no final do ano. Tive o Carlos Eduardo, que eu costumo brincar que é minha comadre, mas também a advogada Clarissa me roubou o filho dela, porque ele estava comigo também. Então, também se forma esse ano. Então, a gente tem ali um núcleo de profissionais que a gente vai formando dentro do escritório e eles vão tomando gosto pela Você coisa. vai vendo que eles vão se lapidando Isso. e focando em áreas que... E ótimos profissionais, tanto que eu comecei com o previdenciário, hoje quem é, digamos assim, a expert em previdenciário é a Janice. Ah, é? Hoje ela faz milagres, eu costumo brincar com ela. Né? A Tayane, ela tá mais agora entrando ela tem tomado gosto pela vara de família, né, que é uma vara que eu não gosto de trabalhar, porque eu me envolvo muito com o Que caso. é bem complicado, bem difícil. Isso. A Érica, eu acho que vai, não sei ainda, de repente, para uma área trabalhista. Não é? Então a gente vai conseguir trazer um atendimento mais completo dentro do escritório. Mais amplo. Isso. São 24 anos de história. Né? Oh, Então uma bela história, hein? Sim, sim. Uma bela história. Sim. Agora, o que você diria para quem hoje, para o jovem, aquele que está querendo seguir no direito, que está querendo escolher uma profissão que tem uma base histórica muito grande, muito forte, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O que você diria para esse jovem que está querendo seguir? Eu tive que dizer isso em janeiro para o meu sobrinho, que também é meu afilhado, filho da minha irmã, que estava naquela de não saber qual profissão seguir. Né? Pela minha irmã falecida, ele faria direito, pelo meu cunhado faria direito, pela Dinda também faria direito. Né? Mas ele estava naquela, não sabia. Ele ainda não estava muito... Então ele ficou comigo uns dias ali no escritório e eu tive que pensar assim, o que eu vou dizer para o André para que ele tenha esse amor pelo direito que eu tenho. Ele tem que idade? 18. Vai fazer 18 agora na metade do ano. Muito jovem também. Muito jovem. E eu disse para ele assim, ó, que o direito, na verdade, é você conseguir conciliar, tá, as demandas de cada um, porque você nunca vai conseguir deixar um cliente 100% satisfeito. Ah, sim. Tá? Mas você tem que conseguir incutir no teu cliente que o que foi resolvido era a melhor opção. Porque às vezes não é 100% aquilo que está dentro de você, não é? Mas é o possível. Claro. E o possível, às vezes, a gente tem que ceder um pouquinho, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser um pouco psicólogo, né? Como você citou antes, tem que ser, o direito traz essa questão, não é? E eu costumo brincar que o cliente 100% satisfeito é aquele do previdenciário, que reza por ti o resto da vida porque você aposentou ele. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque no resto sempre a gente também fica com aquela coisa assim, eu poderia ter ido um pouquinho mais longe. Mas às vezes o mais longe vai atingir a vida de outra pessoa. E a gente tem que ter esse sentimento de coletividade também no direito. A gente não pode passar como um trator de esteira na vida das pessoas. E isso eu acho que é a nova lógica do direito, sabe? Um direito mais humanizado. Não é só a ânsia de ver ali uma sentença procedente. É saber que essa sentença procedente vai interferir na vida das pessoas, de todas, de alguma forma. É verdade. Sabe? Então o direito ele vai muito além do dizer assim, você tem esse direito, você não tem esse direito. Ele tem que entender que ele vai impactar na vida das pessoas. O direito, a justiça em si, ela é muito interpretativa? Ela é bastante subjetiva, né? No sentido de você precisa, talvez até retirar ali entre linhas que nem você estaria pensando? Sim. E isso foi uma formação que me trouxe do mestrado, é compreender que a tua bagagem histórica, pessoal, vai fazer com que você tenha um olhar diferente. Por exemplo, o olhar que eu tenho para uma demanda vai ser diferente do olhar que você tem para uma demanda. Porque o teu contexto histórico não pode ser deslocado da análise. Claro. Entendeu? E isso tudo. Mas então isso traz a subjetividade do direito. Por isso as interpretações. Mas a causa era igual e ele perdeu, o outro lá ganhou. Entendeu? Mas daqui um pouco o juiz que julgou tem um contexto histórico diferente. Depende muito de todo o entorno. Exatamente. Tudo que está acontecendo ali naquele momento. Você chega no tribunal, as câmaras são diferentes. Cada desembargador pensa de um jeito. Então, ações idênticas têm julgamentos diversos no tribunal. Inclusive o nível de experiência do advogado ou do próprio juiz, no sentido assim de ter julgado coisas parecidas ou de ter passado...
Mas eu acho que as ações de medicação nos mostram muito isso, né? Eu acho que a ação do Gabriel demonstrou isso mais do que nunca, que esses entendimentos, o SUS dá uma medicação, mas eles não param para pensar se essa medicação é aplicável ou não. Deu, tá ótimo, vai, entendeu? Porque também tem uma outra coisa, que daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre a questão da medicação, mas no sentido de que cada pessoa é única. Exatamente. A própria, se não me engano, a Constituição fala um pouco sobre isso. Sim. A Constituição Nacional fala sobre isso, que cada pessoa é única, então cada pessoa vai ter ali uma necessidade, até mesmo uma forma de seguir. O artigo 5º da nossa Constituição, ela é uma Constituição dirigista, e ela traz essa individualidade muito presente quando a gente fala da dignidade do ser humano. Tá? Então a nossa Constituição ela é muito bonita, né? Pessoas né, costumam criticá-la, mas a nossa Constituição é uma Constituição muito bonita, ela foi muito bem elaborada, principalmente quando você trabalha ali o artigo 5º, né, são inúmeros incisos que garantem esses direitos e garantias individuais do cidadão. Do cidadão, exatamente. E se a Constituição ela fosse seguida à risca, talvez o nosso Brasil fosse outro, né? Acho que se os nossos políticos seguissem a Constituição à risca, nosso país seria outro. Porque a Constituição está ali. Sim, está tudo ali. Está tudo ali. Tá, o regramento, né, da sociedade. Tá exatamente. Ali temos a obrigação de políticas públicas efetivas, né, do atendimento amplo e pleno ao cidadão, respeito ao idoso, respeito à criança, proteção a eles. Nós temos a questão tributária também envolvida ali. Nós temos, praticamente, uma gama de áreas, né, abarcadas dentro daquela Constituição. E ela foi muito bem pensada. Se você pegar a Constituição originária, sem emendas, né, ela foi muito bem estruturada. Depois, claro, ela precisa vir, né, precisa receber modernizações. Ela tem que ser adaptada. Exato. Há uma série de constitucionalistas que criticam as emendas, enfim, mas eu acho que elas são necessárias. Sem dúvida. Porque a sociedade não é estanque, ela evolui. Exato. E ela precisa vir junto. Um constante crescimento na nossa sociedade, aliás, o ser humano, né? E as demandas também. E as demandas que são necessárias. Exato. A gente falou bastante aqui sobre a Clara, que acabou indo para a arquitetura já com 2 anos. Ela já poderia ser, inclusive, considerada arquiteta com 2 anos. Desenhava muito bem desde pequenininha. Eu imagino. E como é que ela tem conseguido fazer tudo que ela, digamos, imaginou? Ela está ainda muito cedo? Ela se formou ano passado, né? Em março ela se formou. Ela já ficou onde ela estava estagiando. Ela já ficou, já está trabalhando como projetista, fez o estágio nessa área e ficou na mesma empresa. Agora nós estamos numa discussão que eu quero que ela faça uma pós-graduação. Ela ainda diz assim, muito cedo, recém terminei a faculdade, aquela coisa, né? Sim. Mãe tá sempre dando uma puxadinha. Que a mãe, aí já não é a advogada que tá falando, é a mãe. Não, né? É a mãe que quer que continue, que desenvolva, enfim, eu tô sempre dizendo para ela, vamos fazer isso, dando algumas ideias, claro. Mas claro que ainda é muito recente, ela é uma profissional iniciando, sim, né, a sua caminhada, mas a determinação dela vai fazer com que ela seja uma grande profissional, não tenho dúvida nenhuma. Eu imagino. E o Gabriel, como é que tem sido a tua relação com o Gabriel? Bom, a gente chama ele de Gabizinho. Gabizinho, né, Gabizinho. Ele é uma criança, assim, eu costumo dizer assim, que a felicidade que ele tem, ele sempre foi uma criança muito alegre, a gente sempre denotou isso, não é aquela criança chorona, aquela criança brava, sabe, uma criança tranquila e muito alegre. Alegre, ele gostava de participar, de falar, dava as resmungadinhas dele ali, sabe, a gente via ele querendo interagir com a família. Hoje ele fala muito. Ele fala muito, ele tem um cognitivo absurdo, assim, nos espanta. Ele puxou a mãe. Porque a mãe começou aqui o nosso bate-papo dizendo que fala bastante. Falo bastante. Não sei se isso é bom ou é ruim, né? Não, isso é ótimo. E ele conversa muito, ele tem ideias, a gente vê que ele tem uma digamos assim, uma alma
bastante forte, uma personalidade que vai se desenvolver bastante forte, eu acho isso ótimo. E aí tem traços também da Bisa Alvina. Eu acho que aqui agregou todos, né? Aqui agregou o vô Romeu, a avó Cila, a avó Iraci, eu acho que a gente vem ali de um conjunto familiar muito forte. Que legal. Né? O pai dele também é uma pessoa muito ativa, então eu acho que agregou, né? Fez uma junção genética ali muito incrível. Né? Que legal. E a gente buscou desde o início, não é, trazer para eles todas as possibilidades de estímulos, enfim, não é, que pudesse trazer esse desenvolvimento para ele. Né? E essa maternidade mais tranquila nessa fase da vida também eu acho que facilita dá essa segurança para a criança. Né? Porque o pai seguro também faz uma criança mais segura. Né? Sabe que tá ali o pai, tá ali a mãe, né? Mais tranquilos à disposição. Se a gente precisar parar o meio do dia para buscar na escola, porque alguma coisa não tá legal, você vai parar sem dó, sem problema nenhum, vai, busca, fica o tempo todo com ele. Podemos agora nesse período ficar 15 dias com ele em Curitiba. Então, eu acho que tudo isso transfere para a criança. E por que você fica com os olhos marejados quando fala sobre ele? E aí você vai me fazer chorar. Eu acho que a gente ainda está muito impactado pela descoberta da doença, porque a AME não vinha, nós não tínhamos casos em nenhuma das duas famílias. Não tínhamos. O que você conhecia da AME até então eram situações bastante difíceis, não é? O Gabriel tem o diagnóstico de AME. Tem o diagnóstico, ele tem a deleção total do gene SMM1, tá? Que é o gene que produz a proteína que alimenta os nossos neurônios motores. Tá? Quando a gente fala em neurônios motores, a gente está falando em músculos. Tá? Pulmão, coração, intestino, deglutição, braço, perna, entendeu? Mas não afeta o cognitivo. Não afeta o cognitivo. Então, como disse uma pediatra, minha amiga nossa, disse assim, o Gabriel merece um corpo que o acompanhe. Não é? Porque ele, com todo aquele cognitivo dele, né, conversa, ri, né, interage com as pessoas. Uma criança que está em desenvolvimento. Exatamente. E aí veio o alerta, e eu acho que foi o que ficou para nós nesse momento, que os marcos, sejam motores, sejam cognitivos, devem ser muito bem observados pelos pais. Há marcos, e esses marcos devem ser observados. Não cumpriu, não ficou de pé na época certa, não falou na época certa, procura um médico. Procura um neuro. O que a gente costuma chamar de fases. Exatamente. A fase da criança nos primeiros 3 meses, depois nos 6 meses. Exatamente. Exatamente. O Gabriel, a gente percebeu desde o início que ele era mais fraquinho que as demais crianças, mas a gente escutava muito das pessoas mais experientes, o menino é mais preguiçoso, não é mais lento, né? Cada criança no seu tempo, vi muito isso, e eu dizia, não, tem alguma coisa errada, isso aqui não Você tá já certo. Tinha alguma pulguinha? Com 6 meses eu estava já bem alerta com tudo isso. Ele está com que idade hoje? Hoje 2 anos. 2 anos. 2 anos e 1 mês. A partir disso a gente foi buscar, já ele com 9 meses, quando ele não firmou as pernas, começamos a nossa saga por neurologistas, neuropediatras. Ele não tinha força para ficar de pé, Para ficar de pé. O joelho cedia, não é? Porque aos 9 meses a criança às vezes fica se apoiando. Exato, e quer já tem que estar indo para levantar. gatinha, se arriscando. E o Gabriel não se arriscava. Aquela fase também de ficar com o pescoço para cima. Isso, a posição de esfinge, que daí é mais lá no início, com 3, 4 meses, a criança já tem que estar. E ele não aceitava isso. Ele já era uma coisa não gostava? Não, ele chorava, ele ficava com a cabeça enterrada no colchão, no travesseiro, enfim. E isso me chamava muita atenção. E isso tudo a gente começou essa investigação aos 9 meses. Foram 5 meses de exames, uma série de exames. Nisso ele já iniciou a fisioterapia, porque ele tinha uma fraqueza muscular. Então já houve indicação pela pediatra do início da fisioterapia. Então isso manteve o corpo dele ágil e ativo, e foi muito importante.
A questão dos estímulos também, não desenvolveu problemas pulmonares, e há indícios de que porque a gente estimulou ele a tomar líquidos através de canudinhos desde os 4, 5 meses. Ah, sim. E tudo isso fez com que a musculatura se desenvolvesse melhor e ele não chegasse a ter outras condições da AME. Os médicos não acreditavam em AME, exatamente por ele não ter os problemas pulmonares. Eu até gostaria que você nos explicasse o que é a AME. AME é a amiatrofia espinhal. Tá? É uma doença genética, tá? Onde a criança possui a deleção total do gene SNM1. Ela herda do pai e da mãe. Como, por exemplo, eu tenho a deleção parcial, não vou desenvolver a doença. O Josi tem a deleção parcial, não vai desenvolver a doença. E o Gabriel tinha 25% de chance de herdar a deleção total. A deleção seria não ter. Não ter o gene. Ainda assim, nós temos um segundo gene, que é o SNM2, que produz uma proteína, mas não com a mesma qualidade do SNM1. Então, depende ali de quantas cópias desse gene SNM2 você vai ter, vai dizer se você também vai ter a doença ou não. O Gabriel, infelizmente, ele tem só 2 cópias do gene SNM2. E por isso também as medicações que o SUS disponibilizava não eram as indicadas, porque a doença iria avançar. Então só uma medicação era indicada no caso dele. E isso tudo você descobriu depois? Estudando depois do diagnóstico. Ele já tinha mais de 9 meses. Nós recebemos o diagnóstico de AME, ele tinha 1 ano e 2 meses. Olha aí, demorado, né? Sim, foi a última opção porque os médicos não acreditavam. A doutora Cristina foi incansável na busca por um diagnóstico no Gabriel. A doutora Cristina é do Rio Grande do Sul? Não, a doutora Cristina Pozzi, ela é de Itajaí, professora da Univale, foi indicada por um amigo. E ela tem o nosso coração, porque ela foi incansável mesmo. Imagino. E quando nós recebemos o diagnóstico de AME, ela disse, olha, Cassiano, eu não trabalho com AME, eu trabalho com TEA, né? Eu trabalho com espectro autista. Então, acho que você vai ter que procurar um médico especialista. E quando você recebe um diagnóstico desses, teu chão abre. Você não dorme, você não come. Você um pouco chora, um pouco... né? E até hoje eu me emociono muito em falar disso, porque foi uma fase muito dura, muito difícil para todos nós, porque a gente não sabia qual seria o futuro do Gabriel, e isso é muito triste para uma mãe. Então, a partir disso, a gente foi procurar um médico que pudesse nos atender, né? Não foi fácil, conseguimos, depois de algumas pesquisas, encontrar a doutora Adriana Banzato Ortega, em Curitiba. Curitiba, que é uma das referências nacionais no tratamento da AME. E acho que eu chorei tanto aquele dia no telefone para tentar agendar uma consulta, que 3, 4 dias depois nós estávamos consultando com ela em Curitiba. Eu acho que ela se sensibilizou com aquele desespero daquela mãe, com um diagnóstico em mãos e sem saber o que fazer com seu filho. Sim. E ali ela nos acalmou, nos explicou, nos demonstrou quais as terapias disponíveis, o que aconteceria com cada uma, e nos disse que a Zolgensma, que é a medicação mais cara do mundo, a única terapia gênica aprovada no mundo, que atua diretamente no DNA, não o modifica, mas atua no DNA. É uma medicação específica para atuar no DNA. Não, na verdade, ela faz as vezes daquele DNA faltante. Ela meio que substitui. Ela não modifica o DNA, mas ela faz às vezes, porque ela vai entrar lá no neurônio no motor e vai induzir o neurônio motor a produzir essa proteína, que ele não produzia porque ele não tem o gene que ele produz. E é a medicação mais cara do mundo. A medicação mais cara do mundo hoje. Isso gira em torno de se você for comprar a nível particular, você vai pagar 8 milhões. O governo paga 6 milhões. Mesmo assim, 6 milhões de reais. Mas se você for hoje fazer uma lógica, que se espera que as crianças com AME sendo tratadas com a medicação disponibilizada pelo SUS vão ter uma sobrevida de 25 a 40 anos, e cada dose custa 300 mil reais, são 4 doses anuais, ela hoje é uma terapia mais barata a longo prazo do que a terapia fornecida pelo SUS. Tá? Então aí a gente já entra toda uma discussão da questão das políticas públicas, né? Que precisam ser revistas. Agora, eu quero voltar só um pouquinho nessa questão cronológica para te perguntar, para chegar nesse diagnóstico foi muito demorado. 5 meses de exames. E isso tudo porque você notou, vocês, enfim, a família notou que ele tinha algumas dificuldades. Isso.
Não daria para ter esse diagnóstico para conseguir antecipar essa dúvida com menos tempo de vida? Eu acho que como ele, até a perícia judicial no caso dele foi bem enfática nesse ponto, que ele tinha sintomas iniciais de AME. Iniciais. Então ele não tinha aquele problema pulmonar dependendo do respirador, ele não tinha a problema de deglutição, porque as crianças precisam se alimentar através de sonda. Sim. Então, como ele não tinha esses problemas, eu acho que ele enganou um pouquinho os médicos. Tá? Teve uma amiga que é pediatra, ela me disse assim, Cassiana, eu também teria problema de diagnosticar. E na especialização dela, ela teve contato com a AME. Sim. Né, na especialização. E mesmo assim, ela disse, eu olhando pra ele, eu não digo que ele tem AME. Sim. Porque graças a Deus, a condição dele, cada AME é diferente, cada criança com AME, uma é diferente da outra. O Gabriel tem sintomas bem iniciais, e a perícia judicial avaliou isso. E isso nos favoreceu para a gente chegar no momento dele medicar, e na sequência a gente já começar a coletar bons resultados da medicação. E a partir do diagnóstico, vocês precisaram judicializar. Sim. Com o material fornecido pela doutora Adriana, nós conseguimos montar o processo. A Janice e a Clarissa me ajudaram muito nesse momento. E com poucos dias nós protocolamos o processo. Foi determinado um médico para fazer uma perícia judicial e verificar se realmente essa medicação era indicada para o Gabriel e por que não usar a medicação do SUS. Sim, porque o SUS ele já tem uma medicação específica tem. Que vai usar para diagnósticos parecidos. Ele utiliza para AME 1 e AME 2, não é? Mas no caso do Gabriel, como ele só tem 2 cópias do SNM2, que é onde essa medicação do SUS atua, a doença para ele e para todas as crianças que possuem apenas 2 cópias, ela continua avançando. E ele não tem ganhos motores. Sim, então essa medicação foi descartada para o Gabriel. Ela não adiantaria neste caso. Não, ele iria ter os problemas típicos da doença. Então nós só tínhamos uma alternativa de medicação. E era correr contra o tempo. Então, com 60 dias de processo, nós tínhamos a liminar, porque a perícia judicial nos foi favorável. E ainda assim, 60 dias. 60 dias, porque nós tivemos dificuldade em encontrar um médico perito que fizesse a perícia. Certo. Porque o diagnóstico da médica que vocês tinham encontrado, ela não serviria. Só ele não. Teria que passar a justiça pede sempre a perícia judicial. Para chancelar essa orientação médica. E é um médico que tem que ser indicado pelo juiz. Pelo juiz. Nós tivemos daí, eu acho que 3 ou 4 nomeações, não me lembro. O último que aceitou esse encargo. Né? Isso era em que época? Isso já era julho, julho. Do ano passado. Né? Final de julho, nós tivemos a liminar. Né? O juiz foi muito rápido. A segunda vara de Passo Fundo, tenho que agradecê-los pela humanidade com que nos trataram e trataram o caso do Gabriel. Foram todos incríveis, né? De juízes a servidores. Eu acho que quando fala em criança, eu acho que todo mundo se sensibiliza. Né? Com certeza. E a contar disso, a União recorreu, conseguiu um efeito suspensivo, porque o nosso relator naquele momento compreendia que a medicação do SUS era suficiente. Ele ainda não, apesar do naquele diagnóstico... Naquele momento, depois ele mudou o entendimento dele, né? Ele entendeu que eram medicações diferentes, que atuam em momentos diferentes da doença, em locais diferentes. Porque eu tenho uma impressão que a AME, ela começou a ser falada no Brasil muito cedo, né? Agora, muito pouco tempo, no caso, né? Não é uma coisa que todos conhecem, e principalmente os profissionais do direito e até mesmo os médicos. As medicações são muito recentes. Eu acho que isso fez com que se tivesse uma maior divulgação também quanto à doença. Se nós formos ver a medicação que o SUS disponibiliza, ela foi aprovada, se não me engano, pela Anvisa 2017. E o Zolgensma, ele foi aprovado em 2020 pela Anvisa. Esse medicamento de 6 milhões. Exatamente. 2020. E incorporado ao SUS final de 2022 ou 2023, eu acho. É muito recente. Final de 2022, dezembro de 2022, ela foi incorporada ao SUS, mas você tem que descobrir a doença até os 6 meses de idade. Tem isso também. Isso, tá? E é muito difícil você ter um diagnóstico em 6 meses. Com certeza. Porque ele não está no teste do pezinho, não é? Como nos outros países.
Canadá, Europa, Estados Unidos, hoje dão essa possibilidade. Então, o governo limitou, porque a Anvisa aprovou o uso da medicação até os 2 anos de idade, mas o governo limitou ela até os 6, para fornecer sem judicializar a matéria. Mas não disponibilizou meios para que se chegue ao diagnóstico de uma forma rápida quando a criança Então nasce. o teste do pezinho seria uma... É a grande batalha do INAME, que é um instituto que busca, né, que está sempre trabalhando muito pelas crianças com AME, que seja incorporado naquele teste do pezinho fornecido pelo SUS. Tá? Não aquele que a gente dá para o laboratório e paga. Porque aquele também não tem o teste. Hoje, também? Pelo que eu sei, é só o teste da bochechinha, que não nos foi oferecido e a gente nem sabia que existia. Sim. Que pega uma centena ali de doenças genéticas tratáveis na primeira infância. Mas só particular. O teste da bochechinha custa em torno de R$1.500. Mas esse teste eu acho que nem é muito divulgado, nem muito oferecido. Sim, esse identifica a AME. Né? Mas a grande luta é para que seja incorporado no teste do pezinho fornecido pelo SUS. E que aí, já seria um grande ganho. Sim. Evitaria tanta coisa. Inclusive os custos da justiça. Da justiça, os custos do hospital. Eu acho que se a gente for trabalhar a medicação essa que o SUS fornece, é uma medicação intratecal. Ela é feita na coluna. Obrigatoriamente a criança vai para um centro cirúrgico. É mais... Ela é anestesiada a cada 4 meses. Eles perfuram a coluna e para injetar a medicação. Porque acaba ocasionando uma modificação no Exato. DNA. Então você tem todo um custo ao redor disso tudo. Essa do SUS. Tá? A medicação Zolgensma, ela é intravenosa. Ela é feita através de uma infusão simples. Tá? Só os médicos, para evitar que a criança perca o acesso venoso e para alcançar uma veia mais profunda, que fazem o acesso no pescocinho. Tá? Então vai para o bloco cirúrgico mesmo para anestesiar, para fazer esse acesso. Mas ela é feita no quarto, criança acordada, 1 hora de infusão, mais 2 horinhas, 3 de observação, e você vai para casa. Você não fica nem internado. Entendi. Essa foi a... E voltando naquela questão, a União recorreu, ganhou efeito suspensivo, e somente houve o julgamento em, se não me engano, 18 de outubro do ano passado, quando nós fizemos a sustentação oral, bastante emocionados. É isso que eu ia te perguntar, Cassiana. Você como atuando ali como advogada, em causa própria, né? E ao mesmo tempo mãe do Gabriel. Teste de cardíaco. Confesso que o coração deve ser forte. Foi difícil. Eu imagino. Cheguei, né? A gente coloca, tem todo um preparo para você fazer a sustentação oral. Coloquei aquela toga que emblematicamente ela pesa muito. Sim, ela te veste ali uma armadura. Exatamente. E eu cheguei, antes do nosso julgamento, havia o julgamento de 2 gêmeas de Uruguaiana que haviam há 3 semanas feito a medicação e já vinham com grandes resultados. A mesma que o Gabriel precisava. Exato. Gêmeas nasceram com também. Tinha esse precedente. Exatamente. E elas já haviam perdido o processo em primeira instância e conseguiram em grau de recurso a medicação, e ali já estavam há 3 semanas medicadas quando saiu o julgamento da apelação. Conseguiram eliminar no tribunal e foi muito emocionante ouvir a colega dizer assim, olha, com 3 semanas de medicação, uma das gêmeas já está de pé e a outra caminhando. Puxa. Aquilo lá demoliu com a gente, e na sequência foi o nosso julgamento. Já cheguei ali com a voz embargada. Já estava com aquela emoção. Né, pedi desculpa para a presidente da sessão e disse, olha, eu peço desculpa a todos, mas eu estou aqui em causa própria, Gabriel é meu filho. Eu tinha preparado 15 minutos de sustentação oral, acho que eu falei uns 4 no máximo. Não, despejou tudo. Eu resumi, não é, dizendo o que eu achava que era importante ali eles ouvirem, mas eles já tinham o convencimento formado. A maioria da turma era pelo não conhecimento do agravo, não é, e pela manutenção da liminar vinda de Passo Fundo. E na sequência, 1 semana depois desse julgamento, o Dr. Fabiano, que era o juiz responsável pelo caso, deu a sentença procedente também. A União tinha até final de novembro para entregar a medicação, custo hospitalar e custo de médico. Até novembro? Até finalzinho de novembro, ali é 29 e 30, se não me engano. E aconteceu? Não.
Não, e inclusive a União não vinha nem com respostas. Ela dizia que quando tivesse alguma notícia sobre o cumprimento da liminar, informaria o juízo, sabe? Mas eles não tinham prazo para... Exatamente, mas completamente ignorado. A partir daí nós iniciamos pedidos de multas diárias, que elas foram sendo aumentadas gradativamente, começaram com R$100, depois foram a R$10.000, até que chegaram a R$50.000. Vocês é que tiveram que pedir a gente ia pedindo. Chegou 20 de dezembro, que a gente entra em período de recesso, fecham as portas da justiça. Só pra gente recapitular, vocês começaram em julho. O processo foi julho. Julho. Não, maio. O processo nós entramos em maio. A liminar saiu em julho. Então agora tá fazendo um ano. Tá fazendo um ano. Então começaram em maio o processo, e era dezembro... E nós não tínhamos notícia do cumprimento. Daí recorremos à RBS, fomos muito bem recebidos. Vocês tiveram que utilizar outros meios. Exatamente. Daí, depois da reportagem que saiu na RBS, ainda fiquei... azucrinei a vida dos juízes de plantão da Justiça Federal naquele período. O que a reportagem dizia? Não, ela explicava que a União tinha a obrigação da entrega da medicação e estava em atraso. E não entregava. Isso faz com que... Daí a RBS liga para a Advocacia Geral da União pedindo uma explicação. Vocês colocaram a opinião pública em favor. Exatamente. Demonstrando que nós tínhamos uma decisão judicial e ela não estava sendo cumprida. Sim. Inclusive com multa diária. Daí, no dia 28 de dezembro, nós recebemos a notícia que a medicação do Gabriel estaria sendo comprada pela União. Nós não sabíamos mais nada além disso. Lembrando que no dia 20 de dezembro a Justiça entra em recesso. Entra em recesso, reabre lá dia 7 e 8 de janeiro, e aí vocês dependem de juízes de plantão e fomos muito bem atendidos. E com muita boa vontade. Sim, nossa, tremendamente. Não é? E aí a notícia veio... 28 de dezembro. Que eles estavam comprando. Como a União não nos trazia respostas concretas, eu pedi para o juiz uma petição que ele intimasse a Novartis, que é a farmacêutica, para informar como é que estaria sendo feita essa compra. O laboratório. E eles prontamente vieram com inúmeras informações, e a partir dali a gente conseguiu incitar a União a trazer mais informações, inclusive o número do procedimento de compra, onde foi ordenado que a União deveria abrir esse procedimento para que a gente pudesse acompanhar em tempo real. Eles não cumpriram essa ordem também. Não. Até o Gabriel ser medicado, nós não tínhamos acesso ao processo de compra. E aí o coração ali... A mil. Né? E na verdade não só o teu, acho que todos que estavam envolvidos ali, a família, enfim, todo mundo. Escritório, né, amigos. E aí você meio que paralisou o resto da tua vida. Não, a gente continuou dando sequência porque a gente vive de Era prazos, necessário. Precisava, mas claro, com uma atenção especial às questões do Gabriel. Né? E ali logo depois do Carnaval a gente recebeu a notícia que o processo de compra havia finalizado, o contrato estava assinado. Somente no Carnaval. Depois do Carnaval. E que haveria uma data provável que seria aplicada a medicação para o Gabriel, que seria 22 de março. Então, nisso eu entrei em contato com a doutora, disse para ela, verídico isso, doutora? Daí ela disse, deixa eu ligar para a Novartis. Ali ela tirou a informação para a Novartis, sim, a medicação vai estar dia 21 no hospital, dia 22 vocês podem estar aqui para medicar. E o hospital é Grande Curitiba, é a Angelina Caron. E que é onde ela, na verdade, são poucos hospitais no Brasil autorizados a aplicar essa medicação. Se não me engano, são 8. Tá? 2 são no Paraná, acho que tem 2 em São Paulo, Porto Alegre tem 1, e tem no Nordeste, os demais eu não sei onde fica. Porque ele tem todo um procedimento, é uma medicação muito delicada. Sem dúvida. Ela vem hipercongelada da Suíça. Ela, quando chega no hospital, ela vai ser descongelada, ela vai ficar entre 2 e 8 graus. Depois que ela é aberta e passada para a infusão da criança, ela só tem prazo de validade de 6 horas. 6 horas? 6 horas. Depois disso, ela se torna inefetiva. Então, ela tem um cuidado tremendo. As primeiras doses que chegaram no Brasil eram transportadas por carro forte. Uau! Hoje já não precisa disso tudo. Mas é uma medicação muito delicada. Sim. E chegamos em Curitiba no dia 19, dia 20, Gabriel fez uma consulta com a doutora Adriana para ela avaliar ele, para ver se tinha condições. Antes disso, já havíamos realizado uma série de exames, inclusive o do AAV9, que é o exame fundamental para que possa ser medicado, que a criança não pode ter anticorpos
a esse vírus Ela que conduz a medicação. Não pode rejeitar. Não pode rejeitar. Então ela tem que ter um índice menor que 50. O Gabriel veio com 25 no último exame ali. Tudo tranquilo, podia medicar, porque senão os médicos não medicam. Não adianta você ter uma ordem judicial que os médicos não vão medicar. Sim. Mas deu tudo certinho, os exames dele também estavam ótimos. Dia 22, por incrível que pareça, mudou o tempo em Curitiba. Era vimos um dia de inverno típico, frio, chuva, aquele dia fechado. Fomos para o hospital, demos entrada na parte da manhã. Questão de 1h30, ele fez o acesso venoso. 22 de março. 3 da tarde estava no quarto. Visto que ele estava bem, acordado, a medicação foi preparada e aplicada. 4h10 da tarde, Gabriel estava medicado. Só que, para ele estava ali se divertindo, né? Ele estava comendo uma frutinha enquanto estava medicando, estava tomando mamá dele, sabe? Aquela coisa que a gente chega a olhar e diz assim, meu Deus do céu. Um dia normal na vida dele. Normal na vida dele. Querido, já passou por tantos médicos que para ele... Sim, já era algo... né, que já era corriqueiro. E terminou tudo aquilo, ele olhou passear. Ele queria passear? Ele queria passear, né? Ele queria passear. Tava ali com a camisolão do hospital e queria passear, né? Então nós pegamos o soro, que ele ainda estava no soro, e começamos a caminhar com ele até que a doutora viesse e nos desse alta. Passear no corredor do hospital, porque ele queria sair dali, né? É incrível como a criança, ela tem força e ela nos dá força. Sim, o Gabriel é um pequeno super-herói, sabe? É incrível ver a força e a disposição do Gabriel, sabe? É uma coisa assim que nós não sabemos de onde ele tira tudo aquilo. 2 dias depois da aplicação, ele estava como se nada tivesse acontecido. Sábado e domingo foram dias normais para ele. Ele queria sair passear, ele estava brincando. Segunda, ele teve um pouquinho de náuseas. Na terça, ele estava bem. Na quarta, ele deu uma queda. Daí, depois, na quinta, nós fizemos exames de sangue. Vimos que houve uma queda brusca de plaquetas. Ele foi fazer a medicação com 213 mil plaquetas. Mas e isso baixou para 44. São efeitos colaterais esperados. Era esperado. Sim, são efeitos colaterais. Náuseas, vômitos, baixa de plaquetas. Depois que tudo isso melhora, nós temos a questão do fígado, né, que hoje está alterado, mas está alterado dentro do esperado, então não é nada que nos deixe, né, altamente preocupados, mas a gente acompanha semanalmente. Sim. O Gabriel agora vai ter 90 dias, praticamente já se passaram 30, mas deve ficar 90 dias tomando medicação para regularizar essa questão dos efeitos colaterais. Logo depois da aplicação do medicamento, vocês precisaram ficar em Curitiba? Sim, a doutora pedia no mínimo 10 dias. 10 dias. 10 dias, caso acontecesse de algum efeito colateral mais severo, né? Uhum. Então esse é um período bem delicado da aplicação da medicação. Posso imaginar. Aumentou as plaquetas, a doutora nos autorizou a voltar para casa e agora fazemos acompanhamentos semanais com exames de sangue. Né, mandamos para ela toda sexta-feira, coletamos na sexta de manhã, sexta de tarde eu já envio. Pode ser feito... Daí eu envio para ela faz a análise e daí a gente só ajusta a medicação se necessário. Né? Agora o nosso foco é o fígado, não é? O TGO e o TGP estão um pouquinho alterados, mas dentro do normal, dentro do esperado, como ela me disse. Sim, algo que... Isso, e ela disse que dentro de 1-2 semanas deve começar a retornar para os níveis normais, para poder daí depois sim tirar a medicação dele. Qual é a data de aniversário dele? 20 de março. E no dia 22 de março de 2024? Ele ganhou uma nova data de aniversário. Então vocês vão passar essas semanas de março ali, do dia 20 em diante, sim, sempre comemorando. Sim, fizemos muitas comemorações depois que retornamos, cantamos parabéns, compramos bolo, tudo lá em Curitiba, nós 3. E na primeira semana do retorno fizemos uma comemoração em família, não é, com as pessoas que estavam muito próximas de nós nesse momento. Né? Depois comemorou com os coleguinhas na escola. Ele vai para a escola desde os 10 meses. É? Sim. Os neuropediatras todos são unânimes de que as crianças devem ir para a escola para receber estímulos. Todos que nós encontramos, todos falaram escola, escola, escola. E nós encontramos, até vou falar o nome da escola, porque realmente... Com certeza. Né, mora no nosso coração, que é a Educare. Educare. Tá? E nos recebeu de portas abertas. Nos ajudou nesse período difícil, nos auxilia muito, né, trata o Gabriel com carinho tremendo, então tem o nosso coração,
né? Ele precisa ter, digamos, cuidados mais físicos, não só na questão do acompanhamento, hoje ele faz reabilitação, né, com fisioterapia, tá? Que ele precisa ganhar força muscular, ele precisa também ganhar massa muscular, então a gente toda parte da alimentação dele é cuidada, é direcionada para esse reforço muscular, a fisioterapia para que ele ganhe as habilidades, e a prática de exercícios. O professor Jonas ministra a natação para ele daí. Natação que eu não sei se posso estar errada, mas e o Jonas também nos diz isso, que é a forma mais rápida de você alcançar resultados de uma forma mais completa. A natação traz essa possibilidade, e criança e água a gente já sabe que é uma parceria, né, sempre muito, muito boa, né, porque eles adoram. Né? E o sábado, então, o Gabriel está sempre muito feliz, ele quer ir para a piscina, né? Para piscina. Então, de manhã cedinho a gente já está lá e brinca com ele, faz os exercícios que precisam, né? Faz exercício de respiração, bater perna, bater braço, e a gente já vê esse aumento de massa muscular, já vê uma melhoria da massa muscular nele, para que ele venha ganhar a força necessária para ganhar independência. A grande palavra para o Gabriel agora é o máximo de independência possível. Sim. Tá? Para que ele possa realizar as tarefas. Tá? Porque sem a força muscular fica difícil fazer coisas mínimas. Né? Sim, não tem como... A gente sabe de casos de AME que as crianças só mexem o braço e o pescoço. Né? E dependem de outras pessoas para tudo. E a gente quer evitar tudo isso. A gente quer que ele tenha o máximo de independência, mesmo que a gente vai lutar para que ele não seja um cadeirante, para que ele consiga alcançar a marcha, como dizem os fisioterapeutas, que ele consiga caminhar, mas se isso não acontecer, que ele tenha, mesmo usando uma cadeira de rodas, que ele venha a ter independência e se, né, movimentar com aquilo que estiver disponível a ele. E há necessidade de mais aplicações do medicamento? Não, ela é dose única. Única? Dose única. Pela bula, hoje, ele não pode doar sangue, ele não pode também ser doador de órgãos, porque ele transfere essa terapia, né, ela circula no corpo para o resto da vida. Então ele tem essas vedações, né, e é uma terapia que ela vai atuar dentro daquele teu neurônio. Né, os neurônios que não... Agora a gente está no trabalho para descobrir o que nós temos de neurônios viáveis, que os médicos chamam. São os neurônios que não morreram, né, pela falta da proteína. E é possível chegar saber exatamente... Vamos ver na evolução física dele. Tudo vai no acompanhamento. Exatamente. Com a reabilitação. Agora, Cassiano, uma coisa também que me chama bastante atenção é o fato de que vocês, de certa forma, tiveram condições, principalmente se dedicar ao máximo para que o caso do Gabriel ele fosse efetivo, ele conseguisse, né, dar andamento, principalmente no progresso dele. E as famílias que não têm essa condição? A família que, inclusive, não no sentido até financeiro, que isso é vital, agora no sentido também de conhecimento. Olha, tem o INAME, que é um instituto, ele está de portas abertas para auxiliar. A sede fica onde? Ai, agora você me pegou. Porque eles estão disponíveis na internet. No Brasil inteiro. Isso, eles auxiliam muito. Né? Eles auxiliam muito os pais. A gente vê um trabalho muito bonito feito pelo instituto que auxilia. Eu acho que a falta de médicos especialistas, né, eu acho que isso dificulta muito, eu acho que faz com que possa vir a trazer muitas perdas para as crianças, que o tempo não é amigo da AME, né, é uma doença degenerativa, ela avança e avança rapidamente, então você precisa atuar de forma rápida, né. Eu sei que às vezes é difícil, mas os médicos que atendem a AME, pelo que eu vi, são médicos muito humanos, não é? Às vezes é difícil você falar, mas a gente sabe de casos de alguns profissionais que atendem, inclusive, de graça esse primeiro atendimento, não é? Porque sabem que as crianças precisam. Sim.
sabe que as crianças precisam. É uma corrida alguns profissionais que realmente, se os pais não têm condições de pagar a consulta, eles conseguem, fazem o atendimento. É sempre uma corrida contra o tempo. Uma corrida contra o tempo. Então, talvez o primeiro passo seria ter ali uma forma de diagnóstico. Mais cedo. Rápido. Mais cedo. Por exemplo, do pezinho. O teste do pezinho ou o teste da bochecha. Mas o teste da bochecha é particular, não é? Nós precisaríamos que as políticas públicas viessem a trazer essa gama maior de doenças genéticas. Porque o teste da bochechinha traz uma centena de testes de doenças genéticas tratáveis na primeira infância. Uhum. Por que não trazer esse teste, então, para a rede do SUS? Pois é. Então aqui nós estamos falando, nesse pouco tempo que você nos conta a tua história, e a do Gabriel, e a da tua família, você também nos traz algumas questões a serem colocadas na mesa. Sim. Como, por exemplo, políticas públicas. Sim. Um dado interessante, saiu agora na mídia essa semana, está lá no portal da Transparência. 2 bilhões de reais jogados no lixo em medicações vencidas nos estoques da União. 2 bilhões. Quantas medicações de alto custo, e não estou só falando para ano, sim, poderiam ter sido alcançadas com esse valor? Mais 2 bilhões de reais em vacinas da Covid vencidas jogadas no lixo. Puxa vida. Isso também dados disponíveis no portal da Transparência. Então são 4 bilhões em má gestão do dinheiro destinado ao Ministério da Saúde. Onde temos uma gestão? Nós não temos uma gestão. Sim. E não é de hoje. Não. O Brasil, infelizmente, tem mostrado essa má gestão, essa forma errada, equivocada, não sei nem que palavra a gente usa. Mas nós temos que lembrar que saúde está intimamente ligada à dignidade humana. Com certeza. Que está lá no artigo 5º da Constituição. Voltamos a falar da Constituição. Voltamos à Constituição. Então nós temos casos de câncer, que hoje o SUS não disponibiliza a medicação, que a gente tem que recorrer na justiça. São medicações que custam 400, 500 mil por ano. Puxa. Né? Quem tem condições de pagar um tratamento desses? Eu não tinha condições de atravessar na rua e dizer assim, olha, me fornece umas Ongelma, 6 milhões, faz um Pix. Entendeu? Não tinha. Foi isso que eu falei na minha sustentação oral. É uma doença que eu não posso atravessar a rua e ir para uma farmácia e comprar o remédio para o meu filho. Uhum. Porque ele custa 6 milhões de reais. Então, assim, eu acho que os governos devem olhar com mais carinho para as políticas públicas de saúde. Sabe? Com menos desperdício, uma logística melhor. Para que realmente, assim, principalmente quando a gente fala em crianças, você dá a possibilidade delas se desenvolverem, saírem muitas vezes da rede da saúde, não ser mais necessário dispensar tratamentos, UTIs, enfim. Hoje, gerir melhor o dinheiro da saúde é também maximizar a possibilidade de você gerenciar todo o setor de saúde. Hospitais, postos, tudo. No caso específico desse medicamento, além do valor dele, o preço dele, ainda tem toda essa questão. Ele vem da Suíça, né, todo com um cuidado muito extremo, e depois ele tem que ser aplicado de uma forma correta e muito certa. Quer dizer, é como se você tivesse, por exemplo, fazendo aquele joguinho do alvo, que você só tem uma opção de acertar no alvo. Isso aí. Só tem uma opção. Isso. E isso é angustiante. Isso é angustiante. Eu te digo que foi, assim, um período que... Acaba que você, a tua família, nasceram também de novo. Sim. No dia 22 de março. Sim. E eu acho que as famílias devem fazer camisetas, enfim. E nós nem pensamos nisso, porque daí os anestesistas lá do hospital da Angelina Carol disseram assim, cadê a camiseta? Né? Vocês não fizeram camiseta? Vocês não fizeram? Eu disse, não, né? Do tipo, como assim? Pra quê? E realmente, as pessoas, a gente tava naquela ânsia de ver Gabriel medicado. Sim. E não se pensou em mais nada. Mas realmente é um momento, sabe, em que sai uma tonelada das tuas costas, sabe, você consegue parar, respirar novamente. Como é que foi a tua reação quando ele disse eu quero passear? Logo depois do medicamento.
Bom, eu não sei, porque assim, eu quando vi o medicamento correndo, eu disse assim, meu Deus do céu, deu, eu consegui. A única coisa que eu fiz foi chorar. Chorar, daí o Josi me abraçou, a gente ficou ali olhando. Ele, querido, tava ali assistindo um desenho na TV, comendo a sua uvinha. Nada houvesse. Né? Como se nada houvesse, sabe? Mas o meu sentimento, sabe, era de missão cumprida. Com o meu filho eu cumpri a missão. Agora, a partir da decisão judicial, a partir de toda essa batalha que vocês colocaram em prática, o que vem depois? Eu acho que nós não somos mais os mesmos, né? Psicologicamente falando, nós não somos mais os mesmos. A gente olha com outros olhos essas nossas andanças por médicos, corredores de hospitais, a gente viu muita coisa, sabe? E eu acho que a gente muda a forma de olhar o outro, sabe? Uma mãe esperando também atendimento no hospital, ela disse assim, Deus nos fez mães atípicas e vamos viver essa atipicidade, sabe? E eu disse, eu sou uma mãe atípica. Eu não tinha pensado sobre essa ótica. Naquele momento caiu a ficha. Caiu a ficha. Eu sou uma mãe atípica. E o que é ser uma mãe atípica? Eu acho que eu ainda estou aprendendo. Tá? Eu não vou te dizer assim, cheguei a uma conclusão o que é ser. Eu só sei que a gente tira a força da onde a gente não tem e a gente vai. Fecha os olhos e vai. E faz. Porque é pro teu filho. Não tem muro, não tem porta, não tem... Tu arromba tudo. Vai. Tu vai. Simplesmente vai. E eu agradeço hoje. Tenho que fazer esse agradecimento a Deus, que me parece que todos os meus estudos, toda a minha prática jurídica, parece que estavam me preparando para isso. Tudo que você viveu... Sim. Que você teve experiência, que você estudou... Sim. Os processos de medicação que passaram por mim durante todos esses períodos, todas as pessoas, que eu comecei a trabalhar com processo de medicação quando o governo ainda não fornecia a medicação para hepatite C. E era uma medicação muito específica. Sim. E ali eu fiz, eu acho que 6 ou 7 processos. O médico de Passo Fundo sabia que eu fazia, que eu tinha esse conhecimento e acabava encaminhando para mim os processos, me encaminhou acho que uma meia dúzia, e todos os meus pacientes foram medicados, né, alguns curados, outros não, mas a gente conseguiu. Eu acho que ali aqueles primeiros processos de medicação complexa, né, porque tinha feito para algumas outras medicações mais simples, Sim. Mas ali eu acho que a hepatite C foi o meu começo de trabalho que desencadeou no processo do Gabriel. Foi um processo de praticamente 50 laudas, que são 50 páginas escritas. Sim. Né? Ali você traz todo um conhecimento que você vem agregando na vida. Você precisou mesmo se aprofundar Sim. Em tudo que se refere à doença, enfim. Eu tive que estudar genética, que agora é uma brincadeira. Eu no ensino médio tinha pavor. Eu também. Né? Então eu tive que voltar para estudar o básico da genética, para entender o que estava acontecendo com o meu filho, né? Para conseguir transferir isso, porque a gente brinca que juiz não é médico, não é engenheiro, Sim. Então você precisa dar a coisa bem mastigada para ele. Né? Um processo duro, né? Que a União atua de uma forma bem diferenciada do que dos outros processos. O que a União faz num processo desses, ele não faz nos demais. Ah, é? Sim. Por qual razão? Eu acho que pelo custo da medicação. Pelo custo mesmo? Pelo custo. Até porque, né, a gente até tenta entender no sentido de que isso não pode errar. Exato. Não pode... Tem que ser assertivo. Não né? pode ter uma decisão errada. Exatamente. E o que nós gostaríamos é que as crianças não precisassem disso tudo, né? Sim. Que a gente chegasse a um diagnóstico e na sequência pudessem ser medicadas. É verdade. Isso seria, eu acho que a glória para todas as crianças em todas as doenças. Porque a gente sabe outras doenças raras que têm medicação e que também precisa se buscar via judicial todo um atendimento, até inclusive as terapias, né? Então... teria a necessidade, talvez, de um
não sei se eu posso estar falando aqui alguma coisa muito errada, muito equivocada, mas alguma coisa ligada a um setor ligado ao governo específico para tratar de doenças raras ou de casos complexos, algo que fosse focado e principalmente que tivesse com olhos e ouvidos muito abertos para as coisas. Isso seria o ideal, mas a gente sabe que jamais vai acontecer. Né? Não vejo... O próprio Ministério da Saúde ter um setor ou alguma coisa muito... Para o Ministério da Saúde, o Gabriel é um número, né? Exato. É um número de procedimento. Exato. Não é um serzinho ali que a gente está acompanhando degenerar. Está acompanhando perder força. Está acompanhando perder músculo. Então, ainda se tem uma distância muito grande do governo para com o cidadão. Eu acho que essa é a grande mensagem. É verdade. Eu acho que independente de se criar mais setores dentro do... que eu acho que só burocratiza, eu acho que deve estar mais próximo. Porque dinheiro tem. É só administrar melhor. É verdade. Dinheiro tem. Não vem me dizer, é porque 6 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro, para ti é muito dinheiro, mas para o governo não é. Tá? Não é, porque se dá para jogar 2 bilhões em medicações no lixo, 6 milhões, 4, se nós falarmos nas vacinas do Covid, 6 milhões não é tanto dinheiro assim. Porque dá para jogar 2 bilhões, 4 bilhões no lixo. E a grande maioria dessas medicações que se venceram no ano passado. Sim. Tá lá no portal da transparência. Então, 2023. Medicação comprada há pouco tempo. Porque elas não têm prazo de validade tão grande. Cassiana, eu faço algumas perguntas aqui para que as pessoas conheçam um pouquinho mais o nosso convidado, a nossa convidada. E eu preciso fazer essa pergunta para ti porque eu quero saber a tua visão de futuro. Como é que você vê o teu marido, a tua família, o Gabriel, daqui a 10 anos? Nossa. Bom. Eu acho que a gente vai olhar para trás, né, e dizer que tudo valeu a pena. Eu acho que essa vai ser a nossa primeira conclusão. Eu acho que a força de vontade do Gabriel, a força que ele tem de tudo isso, se Deus quiser, ele vai estar bem reabilitado, com bastante independência. Não é? Vejo a gente aproveitando muito mais os momentos em família, não é? Que agora foi uma correria, né? Foram praticamente um ano ali em que a gente viveu no automático. Eu brinco que a gente está precisando de férias. Sem dúvida. E eu vejo a Clara já uma profissional mais experiente, já bem estabelecida, não é? Queremos ter junto também os avós, com saúde, não é? Os amigos, os padrinhos também do Gabriel. Acho que todos que nos acompanharam nessa jornada, não é? E tem pessoas que eu nem conheço que param na rua para dizer, olha, inclui o Gabriel nas minhas orações. Olha. Cara, eu não tenho o que dizer, não tenho como agradecer essas pessoas que pararam 1 minuto do seu dia para rezar pelo Gabi. Sabe? É o tipo de coisa que não tem o que pague isso. Sabe? A única coisa que eu posso dizer é obrigada. Foram vocês que nos deram forças para que a gente conseguisse chegar ao dia 22 de março. E sem a força da oração, da amizade, sabe, de todos, teria sido muito mais difícil. Eu imagino. Sabe? E a gente viu uma comunidade toda, sabe, nos abraçar. É possível que você se envolva em casos semelhantes no futuro? Sim. Sim, é uma coisa que eu me dispus. Até deixei dito para a doutora Adriana, que tem mais contatos. Eu falei para ela que pessoas que não têm condições financeiras de pagar um advogado, ou que tem advogado na família que não tem o conhecimento que é necessário, que a gente possa auxiliar no processo, que a gente precise fazer o processo, eu vou estar disponível. Eu acho que é um trabalho que precisa ser feito. Eu disse para a doutora, como eu disse para a doutora Adriana, agora é um trabalho nosso. Não tem como ser diferente. Não tem por que eu deixar todo um trabalho, todo um estudo trancado no computador para uma criança só. Sem dúvida. Eu acho que isso tem que ser compartilhado.
E muita informação, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais. Eu sei que hoje em dia, com redes sociais, com a internet funcionando a 1000, a gente tem muita informação, mas ainda assim, né, para coisas com esse foco específico, né, relacionado à saúde e principalmente a doenças raras, a gente precisa cada vez mais de informação. Sim, informação. A gente precisa de profissionais especializados, como me disse um médico conhecido também, disse, mas Cassiana, é doença rara. Sim. Então ela se torna mais difícil de você reconhecer, de você não lida com isso todo dia. Sim. Então, assim, a gente precisa cada vez mais de médicos mais dedicados, mais comprometidos com as doenças raras. Me parece que isso é uma coisa que vai acontecer. Eu vejo hoje, a gente faz os tratamentos do Gabriel na Mice, em Passo Fundo, e lá a gente encontra crianças que até hoje não tem um diagnóstico final. Puxa. Né? Encontraram 1, 2 síndromes, 3 síndromes, mas não conseguem chegar a uma conclusão. Os médicos divergem. Sim. E a agonia dos pais permanece. Eles dizem, eu não sei direito o que meu filho tem. Mas a gente tá aqui fazendo terapia para deixar ele legal. Sim. Entendeu? Para manter, né, para ver se ele avança. Então, assim, é muito agoniante. Né? Por isso que eu disse, a gente muda o olhar quando você começa a encarar essas situações. Porque você ser um pai típico é fácil. Porque eu já vivi a maternidade típica. Sim. É muito fácil. A maternidade atípica, a paternidade atípica, ela exige de você muito mais. Muito mais compreensão, muito mais paciência, muito mais força. Força, principalmente. Força, energia. Exato. E tornar você incansável. Né? Você tem que ser incansável. Como você disse aqui, você resumiu muito bem. Não há muros, não há portas, a gente arromba. Arromba. A gente pega a força e vai. Sabe? Fecha os olhos e vai. E é graças a pessoas como você que as coisas andam, evoluem, que há um objetivo traçado e ele é atingido. Eu acho que isso é próprio de todo ser humano, né? Sim, não são poucas pessoas que têm esse. E eu acho que é só quando Deus nos desafia que a gente descobre a nossa força. Né? Sem dúvida. Agora, Cassiana, o que você falaria para aquela criança, aquela menina Cassiana, que estava sempre machucada, agitada, né, com os joelhos roxos e tal, que depois, logo em seguida, começou a jogar basquete? Como é que o que você falaria para essa menina, se você pudesse encontrar com ela hoje? Que tudo vai dar certo. Que tudo vai dar certo. Sabe? Porque às vezes a gente não vem de uma família abastada. Sim. Não é? A gente vem daquela classe média típica, né? Pais que não tiveram formação superior, não é? As filhas os primeiros a se formarem em uma formação superior, muitas vezes passando por dificuldades financeiras, e tudo dá certo, sabe? Você consegue alcançar os teus objetivos que você tinha quando você era criança, né? E isso me fez recordar a gente, alguns anos atrás, foi a Machu Picchu. A Clara quis de presente de formatura do ensino médio e eu disse, vamos. Né? E eu postei uma foto e uma amiga minha de infância, lá de Carazinho. Ela colocou assim, Cassiana, você lembra que tu me disse que um dia você ia a Machu Picchu? Eu disse, eu não lembro disso. Uau. Mas ela foi lá, ela disse assim, sim, um dia nós estávamos estudando e você, acredito que vendo fotos de Machu Picchu, e você disse, um dia eu vou conhecer esse lugar. Uau. Eu deletei isso na minha vida, mas marcou essa minha amiga. E quando eu postei a foto, que eu estava lá no sítio arqueológico de Machu Picchu, ela colocou, Cassiana, você lembra que você me disse que um dia iria conhecer? Então assim, no momento em que alguém lembra que você tinha um sonho, porque você, né, realmente eu não me recordava disso, e você diz assim, consegui. Então eu ia dizer para aquela Cassiana, né, pra ela ser um pouquinho mais calma também, ler um pouquinho mais, ficar mais tranquilinha, um pouco mais tranquila, dar menos serviço para a mãe, né?
mas que tudo ia dar certo. Tudo ia dar certo. No tempo de Deus, tudo dá certo. E deu, né? E deu. E deu. E agora é vida que segue, né? Trabalhando ainda muito, cuidando do Gabizinho, né? Para mim, a Clara vai ser sempre uma criança, né? Claro. Para mim vai ser sempre a Clarinha. Com certeza. Então, por mais que seja mais alto que eu, né? Ah, é? É um mulherão, mas né, ainda vai ser minha Clarinha. Né? O bom é poder ter minha mãe junto comigo também, né? Ter hoje a família do meu esposo junto também de nós, são pessoas maravilhosas. Então, eu digo, Deus é bom o tempo todo. Sem dúvida. Deus é bom o tempo todo. E eu acho que a minha fé também se renovou nesse período. Né? Porque às vezes a gente vai esquecendo, no dia a dia a gente vai esquecendo a nossa fé. E ela, nessas horas, eu acho que aquela puxadinha, né, de orelha de Deus, diz assim, volta. Né? Lembra da tua fé. E isso é importante. Sem ele a gente não faz nada. É verdade. Eu gosto muito de uma frase que diz que Deus opera no caos. Sim. E no sentido, inclusive, de te alertar, de te dizer, volta um pouquinho, né? Fica um pouco mais introspectivo comigo aqui, ele dizendo pra ti, né? Sim. Ele diz pra você sempre. É. Vem comigo um pouquinho. E eu acho que a correria do dia a dia fez com que a gente todos Sim. se afastassem muito da fé. Sim. A vida moderna hoje nos tira um pouco, Isso. né? Do foco. Sim. Mas ele tá sempre puxando a gente. Graças a Deus. Amém. Amém. Cassiana, não teria episódio melhor para falarmos de maternidade, de profissões, de cidadania do que esse contigo hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder passar um pouquinho dessa história toda. E você nos autoriza a colocar os teus contatos aqui na descrição do nosso vídeo para que outras pessoas possam, inclusive, saber mais detalhes, para que você possa também, de alguma forma, dar algum norte para alguém que esteja Claro, e a gente também está nas redes sociais, né, disponíveis. Tive no momento em que foi divulgado ali em dezembro, que a União não estava, a gente recebeu muitos contatos. Agora, quando a RBS novamente divulgou que o cumprimento da medida liminar, também várias pessoas nos chamaram, alguns que estavam até esperando o diagnóstico dos seus filhos, pois é. Né, que viram a notícia, procuraram no Instagram, procuraram no Facebook, encontraram, porque é fácil estar com o meu nome inteiro ali, e a gente está disponível. Acho que o que a gente passou, se a gente puder dar uma palavrinha de apoio para alguém, né, dizer assim, vai dar certo, né, vai dar certo, vai ser duro, mas vai dar certo. Eu acho que já é bastante. Sem dúvida. Eu quero te agradecer imensamente por ter compartilhado a tua história conosco, e a gente está aqui sempre de portas abertas, sempre que precisar, sempre que achar necessário, pode nos chamar. Eu que agradeço aos espectadores também. E eu tenho uma coisa para te dizer também, daqui 10 anos, pode ser até antes, mas daqui 10 anos eu também quero ter o Gabriel aqui, contando a história dele. Eu quero também que ele nos conte e traga cada vez mais essa energia que ele tem. Sim, não, com certeza. Para que a gente possa também espalhar essa energia boa. Sim. Pode ter certeza que ele estará aqui. Tudo de bom para vocês, viu? Tudo de bom. E a gente se vê no próximo episódio de No Canto.